Olá! O Versão Mulher desta semana está recheado de matérias feitas especialmente para você. Com muita criatividade e talento, eles transformam traços em histórias. O Versão Mulher foi conversar com o quadrinista Eloir Pacheco e mostrar que mais que uma profissão, os quadrinhos são um estilo de vida. Você gosta de história em quadrinhos? Esta arte vem crescendo a cada dia. E hoje o Versão Mulher vai te levar para conhecer um pouquinho mais sobre este mundo. Quadrinhos, segundo o dicionário, é uma história narrada por meio de desenhos contidos em pequenos quadros. Elas agregam texto e imagem para transmitir uma sequência de acontecimentos. Chamada pelos admiradores de nona arte, essa técnica exige dedicação e cuidado com os menores detalhes. Eu estou aqui com o Eloir Pacheco, que é professor e fundador da Associação dos Quadrinistas de Londrina. Professor, como surgiu a história em quadrinhos? A gente poderia remeter já às cavernas, o homem buscando uma forma de expressão, uma forma de registro da sua própria história. Mas a comunicação de massa com os quadrinhos surge em 1862 com o personagem Alan Kidd em jornal nos Estados Unidos. Mas, para criar um recorte, 1862, em jornais em Nova York, surgiram os comics, as tirinhas, as comics strips. E é aí que, nessa comunicação de massa, surgem as revistas. Alguém percebeu que pegando esse jornal, que funcionava muito bem porque as vendas aumentaram com essas tirinhas, podia fazer tabloides dominicais. Os balõezinhos, como conhecemos hoje, foram criados por Richard Feynman, que teve uma daquelas ideias que faz a gente se perguntar: nossa, como não pensei nisso antes? E podemos dizer que a história em quadrinhos é uma arte, é literatura, como podemos defini-la? Essa discussão a gente tem evitado bastante, porque para nós quadrinho é arte, ponto final. Mas nós temos uma arte híbrida nas mãos. Você tem que lembrar que para fazer uma história em quadrinhos você tem que entender de fotografia, que é uma perspectiva, um plano médio, um plano aberto. Você tem que entender de moda. Você não vai desenhar uma história do Homem-Aranha nos anos 70 utilizando as roupas de hoje em dia. Você vai ter que pesquisar aquele vestuário. Entra o design de veículo, entra a parte de arquitetura. Então, tudo isso são outras artes que estão no desenho da história em quadrinhos. Somada à literatura, nós temos uma arte híbrida que com certeza é arte. Isso não se discute. Histórias em quadrinhos é arte e ponto final. Dentro do gigantesco mundo dos quadrinhos, há uma diversidade incalculável de títulos e estilos. E está muito enganado quem pensa que as histórias são exclusividade das crianças. Títulos para os adultos há muito tempo estão nas livrarias, como a saga de Watchmen, de Alan Moore e David Kipos. E em qual momento a história em quadrinhos amadurece, passa por essa fase de amadurecimento? Ela vai amadurecendo no decorrer desses anos mesmo, de 1862 até 1930, 1920, ela começa a evoluir e ter a sua plenitude sendo trabalhada dentro da arte. Mas em 1939 tem o crack da Bolsa de Nova York, as histórias passaram a ser fuga do cotidiano, uma forma de escapismo. Então surgem as histórias do Tarzan, que leva aquela pessoa urbana para a floresta. Surge a história do Flash Gordon, que leva essas pessoas para o espaço. Dick Tracy já coloca ele num caminho detetivesco, né? Fugindo do cotidiano. Aí eu acho que vem realmente o amadurecimento das histórias em quadrinhos. Agora, a pessoa ela tem técnicas para aprender a desenhar. Essas técnicas são possíveis serem desenvolvidas ou tem que haver um dom natural? Todos acham que quadrinista, que um desenhista, já nasce desenhando, etc. Eu também acho que a criança desenha desde pequena e a gente acaba quebrando um pouco dessa magia do olhar que a criança tem. Mas primeiro vem o talento, mas a gente diz que 2% é talento, 98% é transpiração. É onde entra a técnica. Aí vai aprender a usar o nanquim, vai aprender a usar a borracha de forma adequada, vai entender que tipo de papel é melhor para ele, quando se usa um lápis ou se usa tinta e assim por diante. Então a proporção, a perspectiva, o desenho da anatomia da figura humana, da figura animal, tudo isso tem que ser estudado. E tudo isso é técnica. Pode ser autodidata. Nós temos grandes universidades hoje. Aqui em Londrina nós temos
sendo oferecidos, cursos de desenho industrial, design gráfico, que são áreas correlatas às histórias em quadrinhos e que utilizam. A própria área de comunicação usa os storyboards para poder fazer a propaganda, cinema também usa os storyboards, que não deixa de ser um tipo de história em quadrinhos. Mas para você se profissionalizar, você tem que aprender as técnicas. E aí é um exercício mesmo de cotidiano. É um trabalho de dia a dia que tem que ser feito pelo desenhista. Só o talento não basta. Professor, e aqui nós observamos 2 tipos de técnicas diferentes. Quais são as diferenças? O que podemos identificar aqui? As técnicas são gritantes, bem diferentes mesmo. O Fernando trabalha com o grafite no papel, que é o tradicional, é o que vem sendo desenvolvido há mais de um século. E o Mário desenvolve a parte digital. Ele já não tem nenhum esboço escaneado que se coloca no computador para fazer um acabamento. Ele já desenha direto a figura humana, o desenho que ele estiver fazendo, no digital. E quem quiser iniciar nessa trajetória, onde que a pessoa pode buscar aula, informação? Geralmente os desenhistas são autodidatas, mas hoje nós temos universidades com desenho industrial, design gráfico, que trabalham tudo isso. Na minha época, vou colocar assim, ou você fazia arquitetura ou você não tinha o que fazer. Então, grandes desenhistas brasileiros são formados em arquitetura, desenhistas europeus formados em arquitetura, porque não tinham essas escolas. Hoje, nós mesmos, pela Associação dos Quadrinistas de Londrina, oferecemos várias oficinas de iniciação e desenvolvimento. Eu dei vários cursos dentro da UEL para o pessoal que produz desenho, da parte de artes também, curso de extensão de produção de histórias em quadrinhos. Então é só ficar de olho na nossa página na internet, sempre a gente está divulgando essas oficinas. Aqui no Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, nós estamos fazendo um trabalho já há 2 semanas com crianças na faixa de 8 anos até adultos na faixa de 20 anos. Que querem trabalhar com histórias em quadrinhos, que querem desenvolver uma profissão. E a gente tem esse olhar de quadrinho como um meio de vida, um meio de sobrevivência mesmo, como uma profissão. E é isso que nós passamos, isso que nós ensinamos. E existem alguns brasileiros que são referências em história de quadrinhos. Sim. Nós temos desenhistas como o Ivan Reis, que hoje desenha o Aquaman nos Estados Unidos, é um título super bem vendido. Nós temos o Rafael Buquerque desenhando American Vampire, que ganhou prêmio também, é uma referência. Nós temos o Rafael Grampar, hoje escrevendo e desenhando uma história do Batman, é algo inédito para brasileiros. Nós temos também, não só desenhos brasileiros que desenham para os Estados Unidos, para as grandes majors, Marvel e DC, mas nós temos o Fábio Moon e o Gabriel Bá, por exemplo, que tem quadrinhos autorais sendo publicados em vários países da Europa, sendo publicados também nos Estados Unidos. E hoje o Brasil é uma referência de produção no exterior. Nós temos vários desenhistas, posso citar também o Renato Guedes, está fazendo hoje o Constantine, que é o Hellblazer, está fazendo muito sucesso também. Então, são referências lá nos Estados Unidos. E no Brasil nós temos essas pessoas como verdadeiros exemplos profissionais de como se produz uma história em quadrinhos, e nós nos miramos neles para chegarmos também num estágio semelhante. E o Fernando está aqui fazendo os desenhos. Fernando, qual é a técnica que você utiliza nesse caso aqui? Eu faço um esboço primeiro e depois eu vou finalizando por cima, corrigindo a anatomia, a perspectiva, assim, já deixando prontinho para finalização, já com o nanquim. E aqui eu tô vendo que você usa um lápis. Precisa ser um lápis específico? Quem está assistindo a gente quer começar. Quais são os materiais ou as técnicas que essa pessoa precisa ter? Para esboço assim mesmo, pode ser um lápis 2B, um lápis comum mesmo. Aí a partir daí, quem preferir um lápis assim já pode usar já mais um 4B, um 3B assim, já dá uma finalização, uma firmeza melhor no traço. E aqui no caso, você tem um personagem e você estava fazendo um desenho de mim. Você cria também ou você precisa sempre de um modelo? No caso, assim, às vezes quando você já tem um personagem que você é acostumado a desenhar, é mais fácil. Só que para cenário, assim, você sempre tem que ter uma referência, assim. Fica mais fácil, mais rápido. E faz quanto tempo que você desenha? Eu, desde criança, assim, eu sempre fazia um desenho ou outro. Aí de uns 10 anos pra cá que eu resolvi levar a sério, assim.
E você fez algum curso para chegar nesse ponto que você está hoje? Qual foi a sua trajetória? Já fiz um curso na UEL uma vez para desenhar a natureza morta, xícara, frutas, essas coisas assim, né? E fiz um de narrativa também com o Eloir, de desenho também, para dar uma aprimorada assim, para achar o meu traço, vamos dizer assim. E o que você sente enquanto você desenha? É uma viagem também para dentro de você? Sim. Eu apago. Às vezes eu demoro 6 horas para fazer uma página e tá acontecendo... Tá caindo um meteoro na Terra, eu tô lá desenhando a página. Bom, e agora eu vou conversar com o Mário, que também é desenhista, mas que está utilizando uma técnica diferente. Vamos conversar com ele. O Mário já utiliza uma técnica digital, é isso, Mário? Exatamente. O desenho em si, ele é o mesmo. Essencialmente é traçar com a mão mesmo, a lápis. Só que usando uma técnica digital. Eu gosto de usar uma comparação com a música. É como se fosse um músico que toca violão e guitarra elétrica. No caso, o violão seria a prancheta, que nem o Damasio estava desenhando, e a guitarra elétrica seria o computador com a tablet. Você tem toda uma gama de possibilidades de edição mais fluidas, né? E atualmente eu trabalho mais com a arte digital. Eu ainda desenho a lápis, só que profissionalmente funciona o digital mesmo. Agora explica pra mim. Quem faz a arte digital tem que saber antes fazer o traçado no papel. E agora, quem é um técnico aqui na parte digital? Consegue também fazer esse trabalho? Como que é essa questão? É algo até que o Eloir Pacheco nos ensinou, que é mais fácil você ensinar a técnica para um artista do que você enfiar a alma de um artista num técnico. Mari, como a arte começou na sua vida? Bom, se eu falar para você que eu lembro, eu tô mentindo porque eu não lembro. Eu lembro que lá por volta de uns 7, 8 anos eu já gostava de pegar papel de pão, uma caneta Bic e ficar rabiscando os personagens que eu gostava de assistir na TV. Jaspion, por exemplo, denunciando a minha idade. E eu não tive muito contato com artistas na minha infância, mas depois, crescendo, sempre me interessei. Eu descobri, por exemplo, o curso de desenho industrial da UEL. Então só depois, quando eu já tinha meus 17, 18, que eu realmente fui estudar a sério a arte, o desenho. Então você hoje pode dizer que você trabalha com aquilo que você nasceu para fazer. Eu posso dizer que eu sou privilegiado. Eu trabalho com desenho, só que hoje eu ilustro para livros didáticos, que é até mais gratificante, porque eu tô... É um que você tem um papel social, você está fazendo material de qualidade, de excelência para as crianças estudarem e se formarem cidadãos. É algo que eu fico muito feliz mesmo e sinto-me bem satisfeito nesse campo profissional. Mais do que uma profissão, um estilo de vida. É preciso muita criatividade e talento para transformar traços em histórias. E com todo esse talento, o nosso quadro termina por aqui.